Olha, se nós pensarmos nas TVs universitárias no Brasil, nós temos diferentes configurações de TVs universitárias. Nós temos TVs universitárias que ocupam os canais destinados às universidades nas operadoras de cabo. Nós temos emissoras ou televisões que distribuem os seus conteúdos numa plataforma de internet, pela web. E nós temos em torno de 10% de emissoras universitárias que detêm uma concessão de sinal, né, analógico, e agora vai migrar para o digital, e que terão que acompanhar esse processo. Então, eu vejo que depende dos propósitos da instituição mantenedora desses canais. Talvez o governo pudesse olhar com um pouco de atenção para esses canais. Por quê? Partimos do pressuposto que as universidades são o locus de desenvolvimento de conhecimento nesse país, de formação de profissionais para atuar nesse setor. E é importante, é necessário que elas estejam atualizadas com todas as possibilidades tecnológicas para que possam executar bem o seu papel de formador, de desenvolvedor de conhecimento, né? Então eu vejo com uma certa preocupação, porque depende muito dos propósitos e dos projetos institucionais. Nós não temos realmente uma diretriz ou uma política que possa contemplar essa realidade que vivemos hoje. A TV digital, ela está inserida dentro de uma plataforma tecnológica que permite a inserção de uma camada, um middleware, né, onde você pode inserir aplicativos nos conteúdos para que, por meio de controle remoto, ou atualmente as pesquisas já demonstram claramente por meio de dispositivos de segunda tela, como os tablets e os smartphones, você conseguir estabelecer um canal de retorno e responder a questões, a enquetes, ou mesmo acessar conteúdos por demanda, você selecionar conteúdos que já estão previstos e já estão disponibilizados no sistema de transmissão. Isso já existe, né? Essa tecnologia, esse conhecimento já foi desenvolvido, e o padrão, o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, ele permite que nós tenhamos conteúdos interativos. Bom, esse é um lado da questão. O outro lado é as emissoras entenderem ou estarem dispostas a desenvolver esses conteúdos, né? Esse é um processo que requer uma apropriação cultural da tecnologia para que essa tecnologia atenda a determinados objetivos. Então, hoje temos condições de fazer? Sim, temos condições de fazer. As emissoras que operam com a transmissão de sinal digital podem sim ter conteúdos, programas interativos em sua grade. Entretanto, uma série de outros fatores, né, são implicados nesse processo, como a geração de conteúdos interativos. Você precisa ter um domínio de linguagem, você precisa de formatos que sejam interativos, você tem que sensibilizar essa sua audiência, ou fazer com que essa sua audiência queira participar e queira interagir no programa. São muitos os fatores que devem ser considerados. Então, hoje nós temos tecnologia para isso. Agora, resta saber se os interesses, até inclusive econômicos, porque eu preciso montar reconfigurar uma linha de produção para que, além do conteúdo que é exibido na emissora, na televisão, eu tenha a capacidade, a possibilidade de inserir conteúdos extras,
abrir a possibilidade para o acesso por demanda de conteúdos correlatos, de outros itens que podem complementar ou não. Enfim, essa é hoje a nossa situação atual. Temos tecnologia para isso e nós temos que ver como essa tecnologia vai ser utilizada. A TV Unesp é uma emissora universitária que gera o seu sinal em canal aberto, no analógico e no digital. Ela já nasceu digital e ela nasceu dentro de uma instituição e dentro de um projeto que visava o desenvolvimento de pesquisas na área de TV digital. Então, a TV Unesp ela está absolutamente alinhada aos propósitos da universidade, que é o de formação de quadros, até pela própria característica de ser uma TV aberta, os conteúdos que ela gera também tangenciam a extensão, né, os projetos de extensão que nós fazemos aqui na universidade, mas principalmente a TV Unesp é um locus de desenvolvimento de pesquisas, né, na área de produção televisiva, né, em todos os aspectos. Então, dessa forma, nós temos programas que hoje são transmitidos e que são interativos, né? O nosso telejornal, o diário, ele é ao vivo, ele tem interatividade, as matérias que são veiculadas, todas elas trazem consigo a possibilidade de que o telespectador possa obter mais informações, que ele possa expressar a sua opinião, que ele possa participar das nossas enquetes, né? Ele pode colaborar com o desenvolvimento ou a repercussão de determinados assuntos por meio dos nossos aplicativos interativos. Temos também nos preocupado muito no desenvolvimento de projetos voltados ao público infantil, né? Porque observamos que a TV aberta carece de produtos endereçados a esse público. E como é importante que nós entendamos que a televisão ela opera em fluxo contínuo. Então, uma das nossas preocupações com o desenvolvimento de conteúdos interativos é que a gente consiga preservar essa característica que é própria deste meio, que é própria da televisão, incorporando as possibilidades interativas que são características da internet. Temos um projeto Apolônia Azulão, que foi um projeto que contou com o apoio de um edital do Ministério das Comunicações, e esse projeto hoje, ele já repercute, nós já estamos produzindo uma série voltada a esse público. As questões fundamentais de pesquisa estão voltadas principalmente para as interfaces, né, de usabilidade, como o telespectador vai conseguir ter um indicador visual ou audiovisual do momento de interagir, como isso não poderia ou não poderá interferir no próprio fluxo. Então, temos questões de linguagem, temos questões da área de programação de software que estão sendo trabalhadas do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento, do ponto de vista da pesquisa. Então, estamos, na verdade, cumprindo um papel que é um papel da universidade de desenvolvimento de novas perspectivas de apropriação dessa tecnologia. À medida que eu tenho a convergência com a internet, as possibilidades, elas são inúmeras, né? A dificuldade, o problema é como adequar esses conteúdos a esses meios, né? Conteúdos educacionais pressupõem certo modus operandi
que implicam em que você transmita esse conteúdo de forma sistemática, que você faça avaliação. Quando eu penso numa educação formal, ela pode ser utilizada uma educação à distância, um meio para educação à distância, mas eu posso também ter conteúdos educativos e que não necessariamente tenham uma configuração própria de uma educação formal. Eu posso ter conteúdos educativos que sejam atrativos para os públicos, os mais diferentes, jovens, ou públicos segmentados. O problema maior, eu acho que o grande desafio está em como organizar uma forma expressiva para este meio hoje em convergência, para que o público tenha realmente interesse de buscar esse conhecimento, de se apropriar de novos conhecimentos, que sejam eles formais ou não, ou voltados a uma formação mais cultural. Se a interatividade vai tornar a televisão mais próxima, eu acho que tudo depende de como vai se produzir, qual é o formato, qual é a importância dessa participação. Porque o fato de você ter as condições tecnológicas de ter interatividade não necessariamente faz com que o programa venha a ser interativo, nem que o telespectador queira interagir. E se a televisão consegue ou conseguir que todos os telespectadores que estão ali diante de um determinado programa venham a interagir simultaneamente, há um tempo atrás a gente poderia até imaginar um problema de escala neste canal de retorno. Hoje, com o arquivamento, né, e os bancos de circulação de dados em nuvem, isso talvez até a gente consiga suplantar essa eventual dificuldade. Mas não me parece que haja uma diferença muito grande entre os processos de interação. Por quê? Porque não há comunicação se não houver interação. Interatividade é um conceito atual, como eu já disse, e que pressupõe uma ação corpórea mesmo, somática, de um receptor, de um telespectador que toma a decisão de tocar ali em determinado campo de uma tela, de manusear um mouse. Eu não acredito que haja essa diferenciação. Os meios, eles podem ter uma diferença nos processos de produção, no timing para essa resposta, no tempo que se leva para essa resposta, mas eu penso que tanto a televisão quanto o rádio ou quanto um outro meio, a dificuldade maior não é a de promover, é de sensibilizar para que essa interatividade ocorra, sensibilizar o telespectador, o ouvinte. O que a gente observa é que a televisão não é mais a mesma. A televisão ela está se reinventando a partir do momento em que as novas gerações já não são mais consumidoras de televisão isoladamente. As linguagens televisivas, a linguagem televisual, ela está presente e ela está sendo consumida hoje em outros dispositivos, em outros suportes. Então, o consumo de televisão hoje já não é aquele em que necessariamente você se coloca na frente de um aparelho receptor. Você pode ver uma matéria jornalística buscando por demanda num outro momento, assistir o seu jornal preferido num outro horário. O que a gente tem muito claro é que
para que a televisão, assim como os demais meios, vão estar presentes, né, como o cinema, como o rádio, o jornal, só que a televisão ela só tem perspectiva de ela sobrevive à medida em que ela é mais televisão, em que ela preserva a sua característica essencial, que é a transmissão de som e imagem em movimento em tempo real. Quer dizer, a visão à distância. Nesse sentido, os grandes eventos midiáticos, as grandes coberturas, aquilo que acontece na mesma temporalidade, quer dizer, uma simultaneidade temporal entre a emissão e a recepção, né? É isso que vai garantir que a televisão tenha um espaço nessa nova sociedade em que, sem dúvida nenhuma, outros gêneros e formatos e outras plataformas estão chegando com força total, como veio a internet, como assistimos hoje, o crescimento das produções em videogame, enfim. As perspectivas para a televisão são tão boas da mesma forma que para o rádio, que para o cinema. Eu tenho uma visão muito otimista. O que nós temos é que realmente estar atentos a essas mudanças e a esses processos de comunicação de um século tecnológico como o século XXI.